Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Ah, gente, que alegria. Alegria no Senhor de servir, né? Um banquete que Ele prepara para nós. Se está se sentindo precisando dele, pode sentar à mesa do banquete. Boa noite. Eu abro o meu coração. Sabe que essa é a nossa parte. Os céus estão disponíveis, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele faça aquilo que Ele quiser. Na verdade, para que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer no nosso coração, não é verdade? E hoje nós vamos falar de identidade fragmentada. Então, literalmente, Ele precisa vir e Ele precisa fazer a obra. Se tu está tentando com a tua força, com o teu braço, desiste. Tem coisas que servem para eu e para você fazer. Agora existem muitas coisas que não. Não é para mim, não é para você. Somente Ele pode fazer, né? Bem-vindas, então, para essa live de hoje à noite, onde nós estou começando agora em setembro, então, essa série dos fatores que nos impedem viver o nosso destino. Essa é uma das séries, né? Porque também tendo uma série onde a gente está entrevistando mulheres que estão vivendo o seu propósito no Senhor nas diferentes áreas da vida. E, gente, nada mais lindo, nada mais incrível do que ter pessoas que estão caminhando naquilo que elas foram chamadas para a estação da vida delas. Isso é o que Deus deseja para mim e para ti. Ele não deseja que a gente sobreviva. Ele não deseja que a gente apenas passe por essa terra, ou que as circunstâncias que a gente está vivendo seja apenas algo que o inimigo jogou na nossa mão. Mas não, que a gente encontre o propósito de Deus para essa estação, para a tua vida, o que tu está vivendo nesse momento, onde tu está inserida. E muitas vezes a gente tenha o entendimento de que, na verdade, o inimigo está vindo e está furtando, ou está fazendo alguma coisa. Mas não podemos esquecer que mesmo quando o inimigo faz isso, o Senhor consegue transformar tudo para a honra e para a glória dele. Então existem circunstâncias que a gente está passando, eu e você, estações da nossa vida. Pensa essa pandemia, tu pensa, Deus, tudo foi por água abaixo, e agora A, B, C, D, o que eu vou fazer? Mas ele ainda tem o controle, sabia? Não está um caos, não está um horror e Deus está lá preocupado, lá no trono dele desesperado para saber o que vai acontecer. Graças a Deus, nosso Deus não é esse. Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo, tudo está sob controle. E a estação da tua vida, o que tu está vivendo nesse momento, não está aquém do que Deus tem determinado para ti. O propósito da nossa vida nessa estação. Bom, então quero começar hoje à noite falando sobre um desses fatores que nos impedem de viver o nosso propósito em Deus. Como eu estava falando no início, é um objetivo nosso e do Senhor, o Criador. O que é propósito? É aquilo que o Senhor determinou, me posicionou para essa estação da minha vida. É estar vivendo isso. Meu propósito muda? Ele muda de acordo com as estações da minha vida. O nosso destino é um só, que a gente possa estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Nós temos esse propósito global como corpo de Cristo, mas existem os propósitos individuais. E muitas de nós ainda temos uma mentalidade religiosa, onde a gente acredita que o nosso propósito só vai ser cumprido se eu estiver fazendo A, B ou C. Porque é isso que a gente viu, é isso que a gente aprendeu. Mas não é assim. Aonde tu está inserindo, a fase que tu está vivendo, é a fase que Deus pode e está utilizando para cumprir o propósito dele na tua vida e na minha vida. Não é incrível isso? Gente, e o que é a identidade? Né? Hoje talvez tenha alguns conceitos humanos, naturais, até psicológicos, que é dito o que é a nossa identidade. A nossa identidade é a essência de como Deus nos criou.
É a verdade que ele estabeleceu sobre ti e sobre mim. O que ele diz é a verdade. Talvez as circunstâncias te contaram algo diferente. Talvez as situações que tu viveu, as escolhas que tu fez, tudo isso grita para ti a tua identidade. Olha quem tu é. Normalmente a gente acredita que nós somos aquilo que nós fazemos, né? Por acaso, se eu minto, eu sou uma mentirosa. Então, se eu roubo, eu sou uma ladra. Então, a identidade vem a partir daquilo que eu faço. E esse é um conceito muito mundano e natural, porque a minha identidade, ela é imutável, sabia? A tua identidade, ela não muda. Não é aquilo que a gente diz assim, ai, eu sou irada. Às vezes eu sou irada, às vezes eu não sou, né? A nossa identidade, ela foi formada no coração de Deus, onde Ele sonhou contigo e Ele determinou. Ela é a minha filha. A palavra está cheia de promessas. Eu fiz até um post, acho que foi na semana passada, listando inúmeros versículos que determinam a tua identidade no Senhor. Agora, quando a nossa identidade está fragmentada, em pedaços, onde ela está desviada da verdade, onde ela está seguindo um padrão a partir do que eu faço, ou do meu passado, ou as minhas escolhas, é muito raso. Sabe, o Senhor nos criou um ser trino, lembra? Nós somos então espírito, alma e corpo. Quando o Senhor nos criou, Ele determinou sobre nós. Eu sou filha dele. E tu sabe o que é um filho, né? Não importa, tu pode até rejeitar no teu coração. Ele não vai deixar de ser filho. Ele é filho. É a essência, é a identidade dessa criança. Ele até pode rejeitar, eu não tenho tu como pai, eu não tenho tu como mãe. Mas ele é filho de A e filho de B, né? Então, essa é a nossa identidade. Agora, a fragmentação, a mesma forma que eu sou o sonho de Deus, eu preciso, como uma criança, que pessoas declarem essa verdade sobre mim. Né? Agora é um pouco difícil quando eu vivo a minha infância toda e só o que eu escuto é que eu sou um estorvo, é que eu sou feia, ou que eu não tenho um lugar, e às vezes não são palavras ditas, gente. Aquela sensação. Ou a gente decifrou o momento, a circunstância, como se dizendo para nós A ou B. Então essa fragmentação, ela ocorre muito cedo na nossa vida. E talvez quando tu ouve Deus dizer para ti, ou alguém diz, tu é filha, vem até alguns conceitos que tu diz assim, desculpa, eu não sou. Ou pior, ai, não é muito bom, porque para mim o meu conceito de ser filha é ser escrava. Ser filha é ser inferior. Ser filha é não ter um lugar, é nem ter uma família. Entende? A gente vem com todos esses conceitos. Enquanto, na verdade, nós podemos chegar para o nosso Deus. Ele deixou escrito na palavra dele, mas ele também tem um desejo de se revelar hoje para nós. E ele é aquele que diz para ti quem tu é. Eu quero falar de 2 exemplos, 2 pessoas que mostram essa identidade fragmentada, mas que Deus trabalhou com eles ao longo do tempo e eles cumpriram o seu propósito. Isso é boas novas, um incentivo para cada uma de nós. Primeira pessoa, obviamente, é Davi. Que interessante, né? A gente acha que ele era aquele cara que a identidade dele estava firmada. Mas olha só que interessante. Ele nem foi chamado pelo pai quando o profeta veio. Sabia que existem discussões teológicas de que se acredita que ele era um filho bastardo, Davi? Que ele não era um filho daquela família? Que provavelmente o seu pai tinha tido ele como uma escrava ou etc. Olha que interessante. Então já havia sobre ele essa rejeição. Tu não faz parte da família. E fica super óbvio quando a gente vê por que não chamou ele para vir. Então ali nós temos Davi, que foi rejeitado pela sua família. Quando ele ia lá para ver o Golias ou para ver como é que estava a situação, seus irmãos também eram aqueles que diziam o quê? Sai daqui, nada te interessa, vai para lá.
E depois ele teve circunstância após circunstância na vida dele que estava dizendo, olha só, tu não tem um lugar, tu não tem valor. O que tu vai conseguir fazer? Tu é franzino, tu é fraco. Tudo contra ele. Né? Essa identidade formada. E aí o que nós vemos? Nós vemos que essa identidade fragmentada de Davi teve um papel muito específico antes dele virar rei. Sabe que eu amo a expressão, tem um autor chamado Dale Mast, e ele diz o seguinte, que foi mais fácil para Davi derrotar Golias do que tomar o trono, por causa da identidade dele. Para derrotar Golias, ele precisava de fé no Senhor. E isso tu tem, isso eu tenho. Agora, para tomar o trono, ele tinha que estar firme na sua identidade. Ele tinha que acreditar nele e no propósito de Deus na vida dele. Que tal isso? Olha só que interessante. Tu provavelmente não tem problemas, ou esse não é o teu grande problema, de crer quem Deus é. Deus é Deus. Tu crê que Ele é Deus. Tu crê que Ele vai vir, que Ele vai fazer, que quando Deus toma algo, Ele cumpre. O que tu não consegue crer é que Ele vai fazer para ti, ou que tu, através dele, pode realizar. Olha que interessante. A nossa identidade está fragmentada. E se a minha identidade está fragmentada desta forma, como é que eu vou cumprir o meu propósito? Como é que eu vou viver aquilo que Deus quer para mim? Eu até posso dar passos, mas eu estou sempre me questionando. Eu estou sempre duvidando. Será que é aqui que eu devia estar? Ah, esse lugar não é para mim. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não há paz. Não há certeza. E olha que interessante, quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, não importa onde nós estamos. Não importa se eu estou num lugar que eu sei que não é o meu destino ali, mas é um momento que Deus quer para mim. Não importa se hoje eu tenho que cuidar então dos meus pais e que eu queria estar fazendo 1000 outras coisas. Eu estou cumprindo o meu propósito dessa estação. Então, quando a nossa identidade está fragmentada, ela não está completa. Ela não está inteira. E olha o que 1 Tessalonicenses nos diz. 5, diz o seguinte, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. A tradução aqui é completos, inteiros, e não em pedaços, e não fragmentados, e não espalhados, e não confuso. Não. O que ele determinou é que a gente fosse inteira. E tu não tem isso também? Tu fica às vezes dividida entre dois pensamentos. Será que eu faço A? Será que eu faço B? Será que isso é Deus? Será que isso aqui é o inimigo? Será que isso aqui é eu? Ai, nada pior do que isso. Deus não nos chamou para habitar ali. Precisamos de clareza, de paz, de certeza. Porque quando eu tenho paz, eu tenho a certeza daquilo que eu estou fazendo, do propósito de Deus para a minha vida nessa estação, a minha mente está em paz. Porque senão a gente está sempre preocupado com o futuro, pensando no que a gente podia mudar no passado e não vivendo hoje. E só o que importa. O Marcelo me diz isso constantemente. Hoje é o dia mais importante da tua vida. Hoje é o dia mais importante da tua vida. Quando eu tenho paz, sabe, no nosso programa de mentoria com as meninas, até tem algumas aqui, nós estamos vivendo um momento pós-mentoria agora com o nosso grupo de WhatsApp, e o que Deus tem feito tem sido incrível. E muitas de nós estamos nos dando conta que o propósito de Deus na nossa vida era tão claro para essa fase, mas porque a nossa identidade não estava firmada nele, na certeza do que ele tem para mim nesse momento, nessa situação. Eu não conseguia fazer algo bom,
nem onde eu estava, pensando onde eu deveria estar, frustrada com a situação atual. E não é isso que o Senhor tem para nós, não! O Senhor nos chamou para viver o nosso propósito agora, aqui, nesse momento, não importa qual seja. Talvez o teu propósito é ficar em casa com as crianças. E todo mundo está dizendo para ti que não. Eu sei que agora com a pandemia até parece que é o óbvio, né? Mas tu sabe o que eu estou falando. Agora todo mundo está dizendo para ti algo diferente. Gente, quando a nossa identidade está firmada, quando o Senhor determinou sobre nós, o Criador, já que tu é a minha filha, já que eu tenho um propósito na tua vida, e eu quero que tu ouça a minha voz. Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Uma das coisas que eu creio realmente no meu coração é que eu não me preocupo. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Sabe, eu não sei, eu vivi anos desesperada. Eu dava um passo, aí é Deus ou não é, é Deus ou não é, é Deus ou não é, na próximo passo é Deus ou não é. E tem o seu lado incrível, lindo, maravilhoso. Ai, Jaque, que maravilha. Não é maravilha, porque é um tormento. Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Tu gasta mais tempo nisso do que vivendo o que Deus tem para ti. Agora, olha que interessante, a minha confiança em Deus, ela aumentou tanto, que se eu creio que Ele é o meu pastor, o que um pastor faz? Um pastor, ele não está vivendo a vida da ovelha. O pastor, ele está ali, caso a ovelha venha a sair do lugar dela, ele vai lá e dá uma cutucada. Opa, volta para o centro. Se ela se perde, fica para trás, ele vai lá e diz, anda. É isso que eu creio no meu Deus. Ele é o bom pastor. Eu ouço a voz dele. Ele é aquele que vai dizer para mim, Jaque, não importa a forma. Ele vai falar comigo e vai me dizer, Jaque, mais para a direita. Jaque, não está legal agora. Jaque, anda. É isso que eu tenho para ti. Essa confiança no Senhor é importante. E ela vem quando eu entendo, quando eu creio, onde eu não estou mais em dúvida. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que ele tem? Será que ele não tem? Será que ele quer? Será que ele não quer? Não sei se vocês às vezes se encontram nessa posição, onde o que consome o teu dia é a preocupação. Será que eu estou fazendo? Será que eu não estou fazendo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu não estou dizendo que a gente não pode ou que não deve buscar o Senhor. Por favor, não me entendam, não distorçam através desses filtros que vocês têm o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que quando a nossa confiança, primeiro eu sei exatamente quem eu sou a filha dele. Eu fui comprada por um preço muito alto e ele faria tudo de novo. Quando eu não conhecia ele, quando eu não amava ele, quando eu não servia a ele, ele morreu por mim, quando eu era ainda pecadora. Hoje eu sou redimida. Hoje eu não sou aquele verme. Hoje eu não sou aquela pecadora abominada. Por quê? Não porque eu não peco, porque eu estou posicionada. Eu fui transferida desse reino das trevas para o reino de Deus. E nesse lugar eu tenho uma identidade nele, onde ele determina sobre mim, Jaque, tu é minha. Jaque, tu pertence a mim. Jaque, eu te formei, eu te criei e a estação da tua vida específica em que tu te encontra hoje, eu estou contigo. Então, falando nessa série sobre fatores que nos impedem de viver o nosso propósito, uma identidade fragmentada. Além de Davi, vamos para a próxima? Olha Esther. Esther era órfã, teve que ser criada pelo tio, ela era judia e que naquela época, naquele momento, não era considerado o melhor povo. Ela tinha toda essa bagagem da identidade dela, quem ela era, onde ela estava. Mas surgiu um momento onde ela ouviu o tio dela dizendo, vai lá com essas mulheres para ver o que Deus tem para ti. E ela tomou uma atitude só, que era ir, cumprir, fazer. A identidade dela, gente,
não estava firme. Tu vê em tudo. Ela vivia conversando com o tio dela. Ai, tio, e agora? O que eu faço? Eu faço A, eu faço B. Não, calma. E ela foi e cumpriu o propósito para aquela estação. Tanto que tem um versículo que eu amo, onde ela diz o seguinte, onde o tio dela pergunta, será que não foi para esse momento que tu foi criada? Será que não foi para esse momento? E é isso que eu creio, gente. Eu creio nisso mesmo. Que cada uma de nós fomos criados para esse momento que nós vivemos hoje. Tu não é um acaso, tu não é um problema, tu não está simplesmente, o que tu fizer, tu fez, sabe como é que é? Tu vai sobrevivendo. Deus não nos criou para isso. E nessa época que nós estamos vivendo hoje, existe exatamente um propósito para a tua vida. Não, Jaque, tu não me conhece. Tu não sabe quem eu sou, tu não sabe o que eu faço, tu não sabe o que eu falo. Gente, as nossas palavras, elas determinam destino. Tu está determinando o teu destino com as tuas palavras, sabia? E com aquilo que a gente crê no nosso coração. E nós vamos estar falando isso nas séries que se seguem. Então nós vemos Esther. Será que não foi para isso que tu foi criada? Para livrar o povo naquele momento. Eu tô maravilhada com as pessoas que Deus tem levantado nessa geração. Onde eles não têm tido medo, mas eles têm declarado as verdades de Deus em meio a uma geração corrompida. Tem declarado. E a minha pergunta para ti é, o que arde no teu coração? O que Deus colocou em ti, só em ti? Aquele desejo, aquela paixão por algo específico na tua vida. E que talvez tu já deixou de sonhar, já disse não adianta, não consigo mais. Isso olha, vai ser só depois. Eu não consigo, eu não sei. O que Deus colocou e que tu sabe, que tu sempre sonhou? O que tu dizia quando tu era pequena? Eu me lembro exatamente quando as pessoas perguntavam o que tu quer ser quando crescer. Olha o que eu respondia. Eu quero ser missionária e cantora. Olha, a minha vida musical, eu ainda tenho fé. Daqui a pouco eu herdei isso do meu pai. Eu ainda tenho fé que as coisas vão. Mas em alguns momentos eu acredito que essa fase já passou. Mas missionária eu recebo. É verdade, eu quero fazer missões. O que eu estou fazendo, cada palavra que eu dou, cada passo que eu dou, é estabelecer pioneira nas missões que o Senhor tem para nós. E não importa, missões talvez na nossa cabeça tenham um sentido, né? Eu não estou lá na África, não. Já pensei muito nisso, já queria muito. Mas eu estou aberta para aquilo que Deus tem para mim, nesse momento, nessa estação da minha vida. Como é que é assim, isso para ti? E deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para nós. Olha que interessante o que diz aqui. Se nós não nos vemos como Ele nos vê, nós não conseguimos concordar nem abraçar o propósito de Deus na nossa vida. Porque pensa comigo, se eu me considero uma pessoa inferior, que capaz que Deus vai olhar para mim e vai ter algo para fazer comigo, ou eu não tenho nada. Como é que eu vou abraçar quando o Senhor Deus diz para mim, vai, declara a verdade nesse momento, vai e profetiza isso, vai e ora por fulana, vai, toma essa oportunidade que eu estou te dando. O que a gente diz? Muitas de nós estamos deixando portas abertas do Senhor para nós, porque nós não cremos que é para nós. Nós não cremos que a gente tem um valor. A gente não crê que a gente tem algo a oferecer. A gente não crê. Ou a gente tem conceitos que viver o propósito de Deus na nossa vida é somente se eu estiver no louvor. Ou é somente se eu estiver abrindo um culto. E tudo isso é bom e é ótimo. E Deus chamou nós somos um corpo. Cada um faz uma parte lá nas 4 paredes. Agora é muito além disso. É o meu dia a dia onde eu vivo Deus, onde eu vivo o Evangelho e onde eu cumpro o meu propósito. Onde tu está? Primeira
primeira pergunta que tu faz. Onde é que Deus te colocou? Ai, eu tenho uma família. Oba, bingo! Eu tenho um local de trabalho ou pessoas com quem eu trabalho. Bingo 2! O Senhor me colocou numa comunidade, ou eu tenho uma influência, ou eu tenho pessoas com quem eu converso, ou mulheres dessa forma, ou as pessoas vêm para mim pedindo A, pedindo B, ou eu tenho um comércio, ou eu sou uma profissional liberal, onde eu sirvo os outros. Aonde Deus tem te colocado? Agora, se eu me vejo como inferior, se eu me vejo como alguém que não tem o que falar, o que oferecer, como dar, ou eu acredito que Deus não tem nada para mim, como é que eu vou estar aberta para abraçar o propósito de Deus na minha vida? Eu apenas vou ser mais uma, onde eu vou estar caminhando, sobrevivendo, reclamando, achando que lá, aquele lugar que um dia eu achei que eu ia chegar, está muito longe, nunca vai vir. Gente, não mesmo. Sabe, Deus, ele declara a nossa identidade sobre nós. E somente quando a gente abraça ela é que a gente cumpre o nosso propósito. Estava lendo hoje um post do Chris Vallotton que eu gosto. Ele diz: como tu te vê vai impactar como tu pensa, como tu sente e como tu age. Total. Como tu te vê? Se eu pudesse perguntar, eu tenho feito essas perguntas. Como é que tu te vê? Como é que tu descreve quem tu é? Será que é fácil? Será que é difícil? Será que a gente fala primeiro os defeitos? Será que a gente fala algumas coisas? O quê? Como é que nós nos descrevemos? Nós somos filhas, nós somos redimidas, compradas. Nós fomos chamadas para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, na nossa família, em todas as áreas que o Senhor colocou na nossa mão. Em tudo isso. Não é lindo? Não é incrível o que Deus tem para nós? Gente, hora de acordar, hora de sair daquela passividade, sabe? Daquela mornidão. É tão incrível que o Senhor ainda diz assim, ó, faz o favor, ou tu é frio ou tu é quente, mas por favor não seja morno. Então o pior lugar para se estar não é se tu tá frio, porque ali tu pode aquecer assim. Agora se tu tá morno, fica difícil. Tá na hora de nós sair desse lugar de passividade, desse lugar que eu apenas estou sobrevivendo, apática à vida, apática às circunstâncias, às situações que estão sobre mim. E existem coisas específicas que eu posso fazer no meu dia. Eu já acordo declarando a verdade de Deus sobre mim. Bom dia, Jaque. Tu é A, B e C. Eu declaro sobre a tua vida e cada momento que a tua boca for declarar uma palavra de maldição, de derrota para ti mesma, tu não faz isso. Tu até pode fazer, aí tu diz, já retiro. Todas as nossas palavras, elas são liberadas para o mundo espiritual. Por isso que a gente precisa cuidar. Elas estão no mundo espiritual. O inimigo pode pegar qualquer uma delas e age contra nós. Então, às vezes, sabe aquela frase que tu diz, o diabo, o inimigo, Satanás, ele está contra mim, ou ele está agindo? Pois é, provavelmente ele pegou a tua arma e está usando contra ti. As tuas palavras são a tua arma de defesa e de guerra. Ai, gente, o que nós estamos fazendo? Então, gurias, identidade fragmentada. Nós não sabemos quem nós somos somos incompletas. Lembra ali, 1 Tessalonicenses 5:23? Que em tudo nos mantenha íntegros, completos, inteiros e não divididas. Ai, nada pior, né? Que um coração dividido. Nada pior. E eu tenho escutado muitas mulheres. Ai, Jaque, eu não sei se eu vou para o trabalho ou se eu fico com as crianças.
Ai, já que eu não sei se eu faço A ou se eu faço B. É o momento da gente começar a buscar, Senhor, estabelece o teu propósito nessa fase da minha vida. E transforma a forma que eu tenho me visto. Porque essa forma que eu tenho me visto inferior a tudo que tu diz que eu sou, desculpa, não está dando certo. Porque enquanto eu acredito que eu não sou quem Deus diz que eu sou, como é que eu vou cumprir esse meu propósito? Eu quero ler para vocês que eu coloquei nesse post, então eu quero que vocês vão e dão uma olhada nele, mas eu quero te lembrar de quem tu é, antes de eu terminar isso. João 1,12, tu é filha de Deus. João 15,15, discípula e amiga de Jesus. Romanos 5,1, tu é justificada. 1 Coríntios 6,17, tu está unida com o Senhor, tu é uma com Ele em espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20, tu foi comprada por um preço e tu pertence a Deus. 1 Coríntios 12, 27, tu é um membro do corpo de Cristo. Efésios 1, 3 a 8, tu foi escolhida por Deus e adotada como filha dele. Colossenses 1, 13 e 14, tu foi redimida, perdoada de todos os teus pecados. Sim, hoje, não só quando tu aceitou Jesus, nesse momento. Colossenses 2, 9 a 10. Tu é completa em Cristo. Olha que lindo! Tu é completa. Mesmo que tu te sinta despedaçada, Senhor, traz completude. Completa é eu me ver como Ele me vê. É eu aceitar o que Ele diz sobre mim. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Deixa eu continuar. Hebreus 4, 14 e 16. Tu tem um acesso direto ao trono da graça através de Jesus. Romanos 8, 1 e 2. Tu está livre da condenação. Romanos 8, 28. Certo de que Deus trabalha para o teu bem em todas as circunstâncias. 2 Coríntios 1, 21, 22. Tu foi estabelecida, ungida e selada por Deus. Colossenses 3, 1 a 4. Tu está escondida em Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Confiante de que Deus vai completar a boa obra que Ele iniciou na tua vida. Filipenses 3, 20. Tu é uma cidadã do céu. 2 Coríntios 1, 7. Não foi te dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã, no nome de Jesus. Toma essa identidade para ti. 1 João 5,18. Tu é nascida de Deus e o maligno não pode te tocar. 1 João 15,5. Tu é um ramo de Jesus. Está firmado na videira. Colossenses 3, 1 a 4. Tu está escondida em Cristo Jesus. João 15,16. Foi escolhida e designada para dar frutos. 1 Coríntios 3,16, tu é um templo de Deus. Efésios 2,6, tu está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 3,12, tu pode te aproximar com Deus, de Deus, em liberdade, em confiança. Filipenses 4,13, tu pode tudo naquele que te fortalece. Uau! Faça cada um desses um dia. Começa a crer em cada uma dessas palavras um dia, uma vez por dia, uma delas por vez. Começa a declarar e começa a dizer, Senhor, o que tem me impedido de me ver dessa forma? Qual é a fragmentação na minha identidade que tem me impedido de te ver como tu me vê? De novo, se eu me vejo como o Senhor me vê, eu cumpro o meu propósito. Não importa qual seja. Não existe pequeno, não existe grande. Existe aquilo que o Senhor tem para mim nesse momento. Interessante, né? Caso eu não consigo abraçar a identidade de Deus sobre mim, eu não consigo abraçar o propósito dele na minha vida. Porque senão para mim vai ser pouco demais, ou grande demais, ou não para mim, ou eu nem entro nele, ou eu estou aqui acuada,
Ou estou lá fazendo uma coisinha, algo que nem é o que Deus me pediu, porque eu estou com medo, ou porque eu não confio no que ele pode fazer. Então lembra de Davi. Para ele ter matado Golias, ele precisava ter fé no Senhor. E foi fácil para ele. Tá, não é fácil, né? Mas entende o que eu quero dizer. Agora, para ele tomar o trono, ele teve que crer na identidade dele em Deus. E essa foi a parte que ele demorou muitos e muitos anos. Tá aí. Quando a nossa identidade está firmada no Senhor. E é algo que acontece do dia para a noite? Não. É diariamente. Eu aceito cada uma dessas palavras que ele fala para mim. E eu vou procurando o Senhor. Por que para mim soa um pouco ruim? Por que para mim parece que não? Ai, Jaque, é que tu sempre acreditou que tu é inferior. Ou tu sempre acreditou que de ti não ia vir nada bom. Ou tu sempre acreditou que tu não sabe fazer A ou B ou C. Ah, tá. Tá aí. E a gente começa a trabalhar com ele. Caso tu esteja numa situação que tu já tentou tudo e tu não consegue, tu vai procurar ajuda. Tu vai procurar pessoas que vão poder orar por ti, ministrar por ti. Certo? Então é isso, gente. Queria estar compartilhando com vocês um desses fatores que nos impedem de viver o nosso propósito. E o primeiro é a identidade fragmentada. Eu ia te pedir duas coisas. Uma, que tu deixe um comentário para mim, mesmo que seja depois, dizendo qual a área que tu vai querer trabalhar. Qual é aquela parte da identidade que o Senhor falou contigo enquanto a gente estava conversando aqui? E tu está fazendo um compromisso com o Senhor e conosco, com as mulheres, de que sim, eu vou viver, eu vou abraçar, eu vou entrar nesse processo de saber quem eu sou em Deus para viver o meu propósito. Segundo, eu quero que depois que isso aqui, que esse vídeo, essa live for para o IGTV, eu quero que tu mande para mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Eu quero que você mande pelo menos para 10 mulheres. Eu tenho certeza que tu conhece 10 mulheres que vão ser abençoadas com esse vídeo, certo? Então eu espero vocês agora na terça-feira. Nós vamos estar ainda continuando a nossa série em setembro, entrevistas com mulheres que estão cumprindo o seu propósito. E essa próxima entrevista é com a Valdinéia e ela vai estar falando sobre o propósito que ela está aceitando em Deus, que é entrar para a política. Uau! Deus tem muito para nós nessa nossa estação. Então que tu seja abençoada e nós nos vemos na terça-feira. Amém!